Projeto de Lei do Executivo, número 7/2017, cria a Secretaria de Governo, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto em discussão. Quero fazer menção, aqui no plenário, assistindo a minha esposa Priscila, a minha cunhada, a Sara, os demais amigos que estão presentes, a Meire, prazer tê-la aqui. Também está conosco o Celso Florencio, secretário do governo, e ali também está o Carlos Felipe Cepinho Aparecido, secretário de Administração e Recursos Humanos. Por último, e não menos importante, projeto de lei número 07/2017, que cria a Secretaria de Governo, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. Também pelo mesmo motivo, e a Secretaria de Governo ela tem uma função muito importante. Ela tem a finalidade de assistir o prefeito e os secretários nas funções políticas de planejamento estratégico, socioeconômico financeiro da administração municipal, interlocução com os demais poderes e autoridades, de apoio e manutenção das relações com a comunidade e atuação na prevenção e no combate à corrupção na gestão municipal, garantindo a defesa do patrimônio público, promovendo a transparência e a participação social e contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Então, nós vemos aí já no início as atribuições que o Celso vai ter, já está tendo, né, Celso? Muito trabalho nessa secretaria. A competência dessa secretaria, primeiro, coordenar os mecanismos institucionais de democratização da gestão pública, coordenar as relações entre a administração municipal e a sociedade civil, coordenar e promover a representação social e de política governamental da administração municipal, assistir o prefeito em suas relações com o poder legislativo e com outras instituições públicas e privadas, coordenar projetos de interesse público, orçamento municipal, elaboração e implementação do plano plurianual, além do planejamento estratégico da administração municipal. Sexto, aplicar um modelo de gestão de desempenho nos órgãos ou entidades da administração municipal. Sétimo, assistir direta e imediatamente o prefeito no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, a promoção da ética no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência e o fomento ao controle social da gestão no âmbito da administração municipal. Oitavo, responder pelos assuntos referentes ao desenvolvimento e qualificação dos servidores municipais. Nono, estabelecer mecanismos para a melhora da governança e transparência das ações da administração municipal. Décimo, auxiliar os órgãos e entidades municipais no planejamento e monitoramento das políticas públicas. 11º, coordenar
e integrar as ações comunitárias das secretarias, objetivando a melhora do atendimento das demandas da população. 12º, desempenhar todas as demais atividades afins determinadas pelo prefeito. O projeto objetiva também atualizar as competências da Secretaria de Governo, a fim de proporcionar maior eficácia, eficiência e efetividade para as políticas sociais do município. As unidades administrativas e cargos foram reorganizados na estrutura da Secretaria de Governo, com fulcro a atender não somente a Secretaria do Governo, mas também a outras secretarias. Para o desenvolvimento econômico do município, é essencial aprimorar a relação com o cidadão, visando o atendimento célere, eficiente e transparente. Nesse sentido, a assessoria comunitária na Secretaria de Governo terá a função de estabelecer uma maior sinergia para o atendimento das demandas da população e formulação de ações integradas entre as secretarias. Ainda com o objetivo de estabelecer políticas públicas integradas entre os órgãos e entidades municipais. A antiga Diretoria de Planejamento Econômico foi reformulada e passa a se chamar Diretoria Socioeconômica. A diretoria planejará a área econômica e social do município, auxiliará os órgãos e entidades e terá o papel de monitoramento da efetividade das políticas públicas do município. A nova Secretaria de Governo terá também a importante função de atuar na melhoria do gasto público e na prevenção e no combate à corrupção. A Diretoria de Governança e Transparência será responsável pela gestão do Portal da Transparência e concentrará a Ouvidoria Geral, Controladoria Geral e Corregedoria Geral, a fim de garantir a defesa do patrimônio público, promovendo a transparência e a participação social e contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. A diretoria objetiva ainda atender aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado para proporcionar um efetivo controle interno e maior transparência fiscal. Importante dizer que os cargos de ouvidor geral, corregedor geral e controlador geral serão de competência exclusiva de servidores efetivos do Poder Executivo Municipal, como forma de valorizar o servidor de carreira e de proporcionar um amplo histórico para as administrações futuras. Outra alteração foi quanto à vinda para a Secretaria de Governo da diretoria da Escola de Gestão Pública, anteriormente lotada na Secretaria de Administração e Recursos Humanos. A escola será fortalecida e proporcionará capacitação e atualização aos servidores, valorizando o trabalho dos mesmos e otimizando o funcionamento da administração pública em prol da sociedade. Cumpre ainda informar que no projeto de lei se propõe a extinção de novos cargos, reafirmando o objetivo dessa administração em aperfeiçoar a estrutura administrativa municipal, melhor gerir o recurso público e proporcionar ao cidadão uma gestão de alto desempenho. Declaração do secretário de Governo, Celso Florencio de Souza, e do secretário de Finanças, Cláudio Luiz Tozeto, informamos que não apresentará impacto econômico o aumento de efetivo na Secretaria de Governo, pois tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Informamos que houve a extinção de cargos com valor orçamentário maior que as despesas criadas nos itens 1 e 2. O projeto continua em discussão.
Solicito aos vereadores para que se manifeste assim que a gente anuncia, por favor. Senhora presidente e nobres vereadores, esse projeto de lei, ora nós estamos discutindo aqui, tá? Com relação à Secretaria de Governo, né, estabelecendo a estrutura da Secretaria de Governo. Então, nós temos que salientar aqui que o quê? Que esse projeto ele tem uma urgência em ser votado. Por quê? Por causa da impossibilidade de nomeação de servidores. E nós sabemos que é preciso nomear esses servidores. Nós não podemos atravancar o progresso da administração por conta de não poder nomear as pessoas que vão ocupar os cargos. Agora, o que me chamou a atenção aqui é o quê? O tema subprefeitura, tá? E subprefeito. O que acontece? Eu tenho estado aqui nessa casa, enquanto vereador, e tenho citado muito a questão da região do Cidade de Salvador, a região do Jardim Pitoresco, a região ali do Secap, né, a região do Jardim Real, Santa Marina, tá? Toda aquela região ali em cima. Que o quê? Que aquela região já está atrasada no sentido de receber uma subprefeitura ali. É necessário. Precisa ter uma subprefeitura ali no Cidade de Salvador. Porque o Cidade de Salvador deixou de ser um bairro. O Cidade de Salvador é uma cidade de fato. Como, por exemplo, o Parque Meia Lua, que é o maior bairro que nós temos no nosso município, e lá já se encontra a subprefeitura. Tá? Uma outra questão também que eu tenho trazendo à memória, né, do nosso prefeito, que inclusive eu fiquei muito contente e feliz, enquanto nós estávamos ainda na campanha política, e nós fizemos uma reunião muito grande lá no Chácaras Reunidas de Guararema, que o nome leva a Chácaras Reunidas de Guararema, mas, na verdade, de Guararema não é de Jacareí, é território de Jacareí. Para que o quê? Que também tivesse, quem sabe, uma subprefeitura para atender toda aquela zona rural, a área de expansão urbana do município. Então, fica pontuado isso. Por quê? Porque eu acredito que isso aí será um avanço para o nosso município. Vereador Paulinho, quer falar, vereador? Fernando, dá uma parte, por favor. Pode falar, irmão. Quero dar os parabéns a você, e é verdade. A região de Salvador é muito grande. Para você fazer uma ideia, a área do Rio Comprido, ela abrange a cidade de Salvador. Se nós pegarmos o CRAS da região de Salvador atende o Rio Comprido, atende o Vila Branca, atende o Santa Paula. Então, aquela região seria benéfico para nós, com certeza, se conseguíssemos montar uma nova subprefeitura. Bacana, Paulinho. É isso mesmo. Eu também penso dessa mesma forma. Né? Como, por exemplo, o São Silvestre, né? Que também já tem a sua subprefeitura lá. Então, se nós fizermos o quê? Se a gente setorizar as demandas do município, vai ficar mais fácil de governar. Vai ficar mais fácil de governar. Então, eu acho que essa proposta, né, da criação de novas subprefeituras e, naturalmente, novos subprefeitos ou subprefeitas, né, nós vamos excluir também as mulheres, que têm contribuído muito com relação à administração do nosso município. Então, é natural, eu queria só pontuar isso, que a respeito dessa importância tão grande de a gente setorizar o município por intermédio da subprefeitura. O projeto continua em discussão. Eu só queria salientar daqui mesmo a questão do papel da Secretaria do Governo. Eu só vejo como uma coisa positiva para a administração do Executivo, porque ela vai ter um trabalho muito sério de trazer essa transparência, monitoramento, melhoramento que os serviços de toda a rede, de todas as secretarias vão precisar demonstrar para a população. Então, isso prova, mais uma vez, do objetivo que o prefeito sempre coloca da política levada muito a sério.
Então, aqui a gente já parabeniza o Celso Floriano de Souza, que vai à frente dessa secretaria, porque o trabalho é organizar todo o serviço da rede pública, ver onde está melhorando, acolher todas as solicitações de todos nós vereadores e também da população, né? Então, a gente vê que é uma secretaria que terá muito trabalho, mas é benéfica para o município e também para que a gente veja que gestão de política é uma coisa muito séria e precisa ter alguém controlando, melhorando as ações do Executivo. O projeto continua em discussão. Bom, esse projeto, na verdade, ele é uma continuação desse processo de ajuste dos cargos em comissão da Prefeitura. Até no começo eu ia sugerir que a gente discutisse os 3 em bloco, né, apesar de serem áreas diferentes, mas é até bom, porque acho que alguns têm algumas diferenças que precisam ser colocadas. Acho legal quando o Fernando coloca a questão das subprefeituras. A ideia de se criar subprefeituras era uma ideia moderna à época, que buscava, na verdade, você descentralizar o atendimento, principalmente nas regiões mais distantes, regiões que tinham um número de população, vamos dizer assim, né, um aglomerado, como foi São Silvestre e foi também o Parque Melu. São leis, inclusive, que não são leis municipais. A criação de subprefeituras tem um vínculo com a lei estadual. O Capuzzi está sentado ali olhando o celular. Ele deve se lembrar que, quando nós começamos a trabalhar em 2001, 2002, Capuzzi era secretário da SSM, né? Secretaria de Serviços Municipais, né, Lucimar? Lucimar lembra bem, também trabalhava lá com a gente, né, Lu? Havia uma proposta, naquela época, da gente criar, além das 2 subprefeituras, mais 2 regionais, que era a regional da Dom Pedro e a regional da Nilo Máximo, que iria atender aquela região ali, no caso da Nilo Máximo, Cidade de Salvador, Jardim Paraíso, Colônia e tudo mais, e também lá na região da Dom Pedro, que seria Igarapés, 1º de maio, 22 de abril, Recanto dos Pássaros e aqueles bairros lá. Era uma ideia bonita, Capuz, você lembra? Nós fizemos um plano muito bacana, mas infelizmente fomos votos vencidos e, por surpresa, as subprefeituras acabaram até perdendo o status de secretaria, que teve no passado, onde, inclusive, está o Décio ali, que trabalha no Sinus, deve lembrar bem, as subprefeituras tinham um papel muito importante. Não era só um papel político, era um papel de execução, porque conseguia levar o serviço a essas comunidades com um pouco mais de condições. Eu não nego que no nosso governo isso se perdeu, eu acho que foi negativo, eu que sou lá de São Silvestre, para nós foi muito ruim, porque as subprefeituras elas acabaram perdendo o seu efetivo, e perderam a sua importância, e ficou, na verdade, nas costas do subprefeito só os problemas, só as demandas. E quem trabalhou lá como subprefeito, tanto São Silvestre quanto Meia-Lua, sabe da dificuldade que é você lidar com a população, porque eles tinham esses serviços, eles tinham esse atendimento, e de uma hora para outra deixaram de ter. Mas, enfim, acho que é uma oportunidade agora de se resgatar isso, mas isso não vai acontecer também no estalar de dedos, até porque não basta você ter a subprefeitura se você não tiver estrutura. E aí não vou culpar o prefeito que está aí, porque eu sei que ele vai tentar construir isso, e acho que nós, como vereadores, pelo menos eu falo por mim, quero ajudar, porque eu acho importante essa descentralização do serviço. Ainda que eu tenha uma opinião formada de que as subprefeituras não deveriam ser vinculadas à Secretaria de Governo, né? Nada contra o Celso, viu, Celso? Até acho que para você seria uma boa. Talvez você vai perceber com o tempo a dificuldade que você vai ter de administrar isso. Espero que não. Acho que cada caso é um caso e a gente não pode querer fazer comparações. Porque as subprefeituras elas acabam tendo uma relação direta com a população na questão dos serviços, do atendimento. E muitas vezes a Secretaria de Governo ela faz essa relação, mas ela não executa. E aí, se não houver uma sincronia, né, uma sintonia fina do secretário de Governo com os outros secretários, vai acabar virando, na verdade, mais problemas do que soluções. Mas eu acho que essa não é uma questão minha, eu acho que o prefeito ele está fazendo o que já era antes, né? Eu disse que eu gostaria de discutir essa questão, mas eu acho que, como a Lucimar colocou,
É preciso que se faça isso rapidamente, para que esses cargos sejam preenchidos, para que realmente a população possa ser atendida de forma plena. Então, a gente, obviamente, tem que dar esse apoio. Nós sabemos do papel importante que tem os comissionados também no trabalho do prefeito. O prefeito precisa do staff, precisa de pessoas de confiança, ainda que, como eu disse, alguns vereadores aqui no passado criticavam muito isso, né? Que era muito comissionado, mas agora eu não vejo ninguém criticando. Eu sempre digo, é importante mudar de posição, né? Porque agora a gente sabe como é que funciona o jogo. Então, eu fico muito feliz, porque quando se tem visão da máquina, né, a gente pode vir aqui com propriedade falar isso. Talvez essa experiência agora de serem governo lhes dará essa possibilidade e essa discussão que, na minha opinião, não traz nenhum benefício para a população, possa ser extinto dessa casa. Porque toda vez que se muda o governo, acha-se que o governo atual está se criando cargo, está se criando oportunidades para os seus apoiadores de campanha, e eu não vou entrar nessa discussão, porque, sinceramente, quem conhece a máquina pública sabe exatamente que é muito importante você ter um staff, você ter pessoas da sua confiança para ajudar a fazer a gestão da cidade. Então, o Arildo não vai fazer esse discurso fácil, porque seria muito prático para mim agora dizer o seguinte: já que está fazendo a reforma administrativa, nós estamos passando por uma situação difícil, talvez não fosse necessário criar tantos cargos em comissão. Mas eu não vou fazer esse discurso, porque eu acho que a gente tem que ter coerência. E a minha coerência é dizer o seguinte: acho que pelo tamanho que tem nossa cidade, a importância que tem nossa cidade, nós precisamos sim desses cargos para que a cidade possa ser melhor atendida, sem se preocupar com a quantidade e os salários que cada um ganha. O importante é que essa cidade continue sendo uma cidade importante no cenário estadual e cenário nacional. Tá certo? Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Estou nesse momento aqui também, falando sobre esse projeto, porque nós estamos, os 2 distritos, nós não temos subprefeito. E aí, a carga cai tudo em cima do vereador. Ah, cadê o subprefeito? Calma aí. Nós não temos subprefeito no Parque Meia Lua e também não temos subprefeito lá no São Silvestre. Aquela área lá de São Silvestre é muito grande. Tem que ter subprefeito lá. Toda a vida, eu concordei com a subprefeitura. Eu não concordava, era quando elegia prefeito aqui na cidade de Jacareí e colocava gente de fora para administrar o Parque Meia Lua. O cara não entendia nada. O cara não sabia nem que aonde que ficava a Lagoa Azul. Aí, quando dá sábado, ele vem embora. Só volta segunda-feira. Então, eu quero dizer, aqui para o Isaías Santana, o prefeito, está de parabéns. Escolheu 2 subprefeitos. O do Parque Meia Lua, que é o Rolinha, e também escolheu o Zé Maria, que é do distrito de São Silvestre. Por quê? Porque já conhece a área, já mora ali. O que tem que fazer agora os 2 subprefeitos? Saber respeitar a população, ouvir a população, que vai ter cobrança. Levantar cedo, fazer seu trabalho. Porque, além de tudo, eles pagam o salário do subprefeito. Ele paga o salário dos vereadores. Eles pagam o salário de todos os funcionários da prefeitura. De faxineiro, como diz Gari, que fala, porque falar faxineiro diz que acha ruim falar com faxineiro. De Gari até o engenheiro, até o prefeito. O povo paga. Então, tem que saber respeitar a população da cidade de Jacareí. E aí, subprefeitura do Parque Meia Lua. Se vocês verem, que eu já mostrei aqui, o canteiro da Avenida dos Migrantes, o capim é tão alto, que agora estão roçando lá, não consegue roçar o capim está deitado. Aí tem que fazer assim com o rodo para puxar o capim para mais cortar de novo. Porque desde outubro não fizeram mais nada. Fizeram mais nada no Parque Meia Lua. Agora, Fernando disse aqui que tem que ter uma subprefeitura
lá na cidade de Salvador. Eu concordo, sabe por quê? A cidade de Salvador é muito grande. Tem a cidade de Salvador, tem Jardim Santa Marina, tem Jardim Real, tem o Parque dos Príncipes, tem o Pitoresco. Gente, tem que ter uma subprefeitura lá. Só, Fernando, que você tem que fazer um ofício para o Isaías Santana, que eu já fiz o meu. Você fez no passado e já foi embora, Hamilton. Então já não é mais com o Hamilton Ribeiro Mota. O senhor permite uma parte, vereador? Permito, é que eu estou querendo que você fale. Parabéns pela sua indicação, você já fez, maravilha, eu assumo também, estou junto com o senhor, não tem problema, o senhor já fez, está feito. Não, você Obrigado, pode fazer viu? um agora. Porque o passado que nós fazia, acabou. Entendi. O homem já foi embora. Maravilha, o senhor trabalha bem, parabéns pelo seu trabalho, viu, vereador? Você entendeu? Parabéns. Faz um para o Isaías também para reforçar lá, porque precisa ser subprefeitura lá, Maravilha. naquele local. E aí quero dar os parabéns para o Isaías e vai voltar os dois subprefeitos trabalhar no distrito, porque o distrito é muito grande, precisa de gente ali para trabalhar. Meu voto é favorável a esse projeto, além dos 2 cargos e outros cargos também. Obrigado a todos e estou aí. Eu vou adiantar meu voto favorável já. O projeto continua em discussão. Eu quero colaborar também, ó, presidente. E seguir umas palavras do Arildo. O Arildo falou sobre os cargos, a importância desses cargos na Secretaria de Governo. Não só na Secretaria de Governo, como também em outras secretarias, que a gente está votando para essa mudança. E eu fiquei muito feliz ontem, conversei com o Celso, e ele me mostrou, não está criando cargos, tá? Isso é o mais importante de tudo. Mas mesmo assim nós sabemos a importância desses cargos na Secretaria de Governo. Sabemos a dificuldade que ele está tendo lá hoje, principalmente nas subprefeituras. Então é importante a gente acertar essa documentação, acertar esses cargos para ficar mais fácil trabalhar. Então agradeço a presença do Celso, que está aí hoje, aí, nosso secretário de governo, para acompanhar a votação. E dizer, Celso, olhe com carinho para a gente aí sobre uma subprefeitura futura lá na cidade de Salvador. Como foi falado, vai abranger aí o Jardim Paraíso também, Boa Vista, Colônia, toda aquela região do lado de lá. Não só o Parque dos Príncipes, não. É toda a região da Nilo Máximo vai abranger. E como eu já falei, abrange também o lado de cá, que é o Califórnia, Rio Comprido, Santa Paula, Vila Branca. Então, analise com carinho. Eu sei que esse ano você está chegando, está complicado, mas analise aí futuramente para nós, que com certeza estaremos do lado aí para poder trabalhar e ajudar a população. Já de antemão, adianto meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Queria aqui parabenizar o prefeito Isaías por essa iniciativa de mandar esse projeto para cá. Eu tenho certeza que, sem sombra de dúvida, é um avanço muito grande. E nós sabemos que a população de São Silvestre, do Meia Lua, está ansiosamente esperando aí a nomeação do subprefeito para estar trabalhando em prol dessas comunidades. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante, sim, mas, ao mesmo tempo, eu queria questionar aqui algumas coisas que aconteceu no passado, que eu acho que nessa administração tem que ser diferente. Eu acho que a subprefeitura, ela só vai funcionar se o subprefeito tiver autonomia para estar trabalhando. Porque não adianta criar uma estrutura, colocar um subprefeito lá e, infelizmente, tudo que os munícipes pedir ou que a gente solicitar, tem que vir pedir ordem para o governo, porque não pode fazer. Então, eu acho muito importante
quem o prefeito nomear para estar nessa subprefeitura, para que possa ter autonomia, que possa trabalhar e também ter estrutura. Porque muitas vezes eu chegava nas administrações passadas, na subprefeitura, e o subprefeito muitas vezes estava sentado, não tinha material para trabalhar. Enfim, nós não podemos continuar com essa mesma política. Concordo com o nobre vereador Fernando, Valmir. Eu acho que a cidade de Salvador, já diz o nome Cidade de Salvador, é muito grande naquela região. Mas eu acho que nós temos que discutir a subprefeitura na cidade de Salvador, se essas duas subprefeituras estiverem caminhando com qualidade, prestando um serviço bom para a população. Porque nós vamos cobrar. Nós vamos estar lá na São Silvestre, vamos estar no Meia-Lua, e nós não vamos culpar o subprefeito, não. Nós vamos cobrar do prefeito as condições de trabalho que está dando para a subprefeitura fazer esse trabalho juntamente com a população. Por isso que eu acho que o projeto é importante, é um projeto que vem de encontro aí com o anseio da população e da comunidade, e eu quero deixar desde já aqui também registrado, né, o meu voto favorável a esse projeto, porque vai ajudar muito a população desses bairros, e aí sim, começar a funcionar com qualidade, um bom trabalho, para que nós possamos aí estar discutindo a subprefeitura para a cidade de Salvador e para toda aquela região. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, eu quero aqui colocar uma questão que eu acho fundamental, que a nossa cidade precisa avançar. Eu penso que a região do Salvador é uma região que possui uma alta densidade demográfica, é uma região que mora grande parte da população da nossa cidade, mas nós não podemos pensar a infraestrutura da nossa cidade a partir de bairros. A nossa cidade já não é a mais aquela da década de 90, não é da década de 80, onde a gente andava, conhecia todos. Nossa cidade se desenvolveu e nós precisamos elevar também o patamar da discussão. Nós precisamos começar a pensar em regionalização das demandas. Nós precisamos pensar que a região, por exemplo, que engloba Igarapés, 1º de Maio, 22 de Abril, Portal Alvorada, tem tantas demandas, ou até mais, quanto a região do Salvador. Será que essa região também não justificaria a gente ter uma subprefeitura? Ora, é evidente que sim. Portanto, eu acho que o caminho é a regionalização. Porque quando a gente regionaliza, a gente não está tratando de bairro único, exclusivo, mas nós estamos tratando de um território. E o nosso território, ele precisa ser cuidado, independente se é uma região populosa ou não, porque tem região menos populosa que tem mais demandas que regiões mais populosas. Então eu penso que nós deveríamos tratar essa questão de forma regionalizada, para que a gente possa avançar nesse debate com relação ao atendimento da infraestrutura da nossa cidade. Segundo ponto que eu quero colocar é que eu acho que caminhou bem a prefeitura quando suscita aqui nesse projeto de lei a questão da transparência. Isso é um tema importante e que os governos estadual, federal, municipal precisam estar atentos, porque isso está intimamente ligado à confiança que as pessoas têm nos políticos, a confiança que as pessoas têm no município, nos entes federativos que compõem a nossa federação. Porque quando nós damos transparência de como e aonde os recursos públicos estão sendo gastos, estão sendo empregados, nós vamos criar uma relação de maior confiança com a sociedade. E é nesse sentido, nesse terceiro ponto que eu queria colocar, que a nossa Constituição Cidadã, de 88, ela impõe que os poderes públicos não só fomentem a democracia representativa, que se dá através das eleições, periodicamente, no nosso país, mas ela impõe também que nós precisamos fomentar a democracia participativa, que possibilita ao cidadão, possibilita à sociedade civil organizada participar da gestão pública.
Nós tivemos uma experiência no município, que é uma ferramenta de participação popular, que foi o orçamento participativo. Através dessa ferramenta, nós conseguimos levar muitas melhorias para os bairros, porque essas comunidades tiveram a voz ouvida no orçamento público da cidade. Portanto, eu quero desejar que o futuro ocupante da pasta da Secretaria de Governo também continue a desenvolver a participação popular, para que a nossa cidade canalize os seus recursos, canalize os seus investimentos para atender às demandas das comunidades, que podem trazer diretamente à prefeitura. Nós não podemos exercer o poder público de forma vertical, ou seja, de baixo para cima. O novo modelo de gestão, de democracia participativa, de gestão popular, impõe aos órgãos públicos essa relação horizontal, para que juntos, sociedade civil organizada, poder público, juntos enfrentemos os grandes desafios. Portanto, eu vou votar favorável, mas deixo esse pedido ao secretário de governo e também ao prefeito, que continue a fazer participação popular na nossa cidade, para que as comunidades, para que a sociedade civil, os órgãos que representam as entidades de classe, sejam ouvidos na formulação e principalmente na execução das políticas públicas. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, informo que esse projeto tem uma emenda. Por favor, primeiro secretário. Emenda número 1, no anexo do projeto de lei em epígrafe, quadro dos cargos em comissão da Secretaria de Governo, o pré-requisito para o cargo de subprefeito passa a ser ensino médio completo. Só justificando, essa propositura foi feita pela vereadora Márcia Santos, Lucimar Ponciano e Sônia das Amizades. A gente entende, olhando lá no artigo 17 do projeto de lei, as responsabilidades e competência do subprefeito. Então, a gente entende que há necessidade de que atenda, pelo menos, o ensino médio completo. Então, essa emenda vai para a votação. Os que forem contrários, se manifestem levantando o braço. Então, ele foi rejeitado com 8 votos. Agora, vamos proceder à votação do projeto de forma regimental. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Gostaria de justificar aqui só o meu voto. Quero justificar os que vão ocupar esses cargos, tanto do Meia-Lua como no São Silvestre. Pode contar com esse vereador, no que eles precisar, que eu estou à disposição deles aí. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhora presidente, só para justificar o voto também, eu quero aqui registrar novamente, né, a minha vontade de que essa administração faça a abertura de uma subprefeitura ali na região de Cidade de Salvador e também registrar o quê? A minha vontade e anseio da população que também tenha uma subprefeitura para atender a zona rural, tá? Que é o Chácaras Reunidas de Guararema, Veranejal, o Remedinho, enfim, toda essa região, né, que precisa de manutenção. Sou favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Justificando o voto, eu penso que a emenda que foi rejeitada, eu quero aqui ressaltar que
não é pelo grau de escolaridade que a gente estabelece o valor de ser humano. Muitas e muitas pessoas não tiveram no passado a oportunidade de fazer um bom curso, a oportunidade de se qualificar. A minha mãe, inclusive, é uma dessas pessoas, mas é uma pessoa que muito contribuiu com a nossa família e com a nossa cidade. Mas eu penso que essa é uma mensagem que a gente passa de coerência do projeto que o prefeito mandou para casa. Porque há salários menores em que se exige o ensino médio completo. E o salário maior está exigindo uma escolaridade a menor, né? Então, essa mensagem, ela fica meio que contraditória, porque a gente vai acabar exigindo mais escolaridade de quem ganha menos e menos de quem vai ganhar mais. É nesse sentido, não menosprezando aqueles que não possuem um curso superior ou ensino médio. Muito pelo contrário, tem total apreço. Eu voto favorável ao projeto. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Justificando o meu voto, quero parabenizar o secretário Celso e o governo atual pela implantação da diretoria de transparência, né, onde temos a figura do ouvidor, o controlador. Nós, como servidoras, né, é um anseio ter, de forma pública, esse controle, essa transparência em toda a máquina, desde a revisão dos contratos que vão ser feitos e os antigos, até a postura dos servidores com relação aos nossos usuários e as demandas que eles trazem. Então, quero parabenizar o senhor secretário Celso. Também quero reforçar as falas dos meus caros colegas, como médica da rede pública e trabalhando em vários setores da cidade. Só concluindo, a questão de dividir em regiões e tornar mais específico em subprefeituras, tanto na área do Esperança como na área da cidade de Salvador, se faz realmente necessário e dá uma qualidade maior ao serviço. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Senhora presidente, queria justificar meu voto. Eu acho que hoje, pela emenda da doutora Márcia, mas eu acho que, infelizmente, hoje na política, se a gente partir dessa primícia, infelizmente, vai ficar muito ruim para a população. Nós tivemos aí, praticamente, há uns mandatos atrás, uma pessoa que foi presidente do país e não tinha sequer escolaridade. E hoje, se na Casa de Leis do governo federal, a maioria dos políticos que hoje estão lá, que tem seu segundo grau, que tem grau nível superior, infelizmente, talvez, se muitos ali que não tivessem estudo, nosso país hoje não estaria passando por esse lamaceiro de corrupção. Portanto, eu acho que as pessoas que vão ser indicadas para a subprefeitura, eu acho que são pessoas competentes, independente do estudo ou não, e têm condições de exercer suas funções. Por isso, eu voto favorável ao projeto. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Bom, primeiro eu queria, para justificar meu voto, antes disso eu queria cumprimentar os nobres vereadores e ressaltar o grau de maturidade dessa Câmara nessa legislatura. Foi aquilo que a gente falou no começo, que mesmo acima das bandeiras partidárias, a gente estaria colocando na frente o interesse pela cidade. Queria também dizer que é um projeto de campanha de governo do PSDB, do governo do Isaías Santana. Colocar em outros bairros as subprefeituras é um compromisso, mas até pela situação que se passa o país hoje, isso deve ser feito nos próximos anos de governo. Então, hoje, meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Quero dizer ao Isaías Santana que mandou esse projeto para essa casa e os dois subprefeitos e outros cargos têm que trabalhar. Vou votar favorável, vou fiscalizar o Parque Meia Lua, rua a rua, e vou fiscalizar também o subprefeito de São Silvestre. O vereador está aí para fiscalizar. Vote e tem que correr atrás. Entendeu?
O vereador tem carro, tem assessor, é para andar para os bairros. Eu, vereador Valmir, vou fiscalizar, não só nos 2 distritos, que toda a cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. O projeto de lei número 07 de 2017, que cria a Secretaria de Governo, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provento em comissão e das outras providências do autor do prefeito municipal Isaías Santana, foi aprovado com 12 votos favoráveis.